Caro aluno, caro professor, né, estamos de volta aqui hoje para mais uma aula do 5º ano. Nós vamos dar continuidade ao tema da aula, né, da nossa aula passada. Meu nome é Maria Dirce, eu sou professora de História, né, e meu apelido é Didi. O tema da nossa aula, então, é Religião e Cultura dos Povos Antigos, a parte 2, porque na aula passada a gente já viu, né, a parte 1, dando continuidade aqui hoje. Hoje nós vamos buscar, né, esse tema, trazendo o tema Cultura e Religião dentro do Brasil e né, com um enfoque bem grande para Minas Gerais. Vamos conversar, então, sobre, né, a pluralidade e a diversidade religiosa que nós temos aqui no Brasil e que são elementos que realmente fazem parte da nossa história, da nossa cultura, né, e dos grupos sociais no Brasil e em Minas Gerais. E lembrando que, né, nós tivemos uma formação, né, por 3 grupos muito importantes, né, que foram os africanos, os portugueses e os indígenas, que eram os nativos. Aí, por isso, então, a gente tem uma gama, né, de cultura diferenciada aqui dentro do nosso país, do nosso estado. Trouxe aqui uma imagem, né, de uma folia de reis, que é uma manifestação, né, cultural, religiosa que a gente tem dentro, né, do Brasil e muito forte aqui em Minas Gerais. Espero que no final da aula você possa, né, conhecer, identificar e conseguir comparar, tá, alguns desses diferentes rituais, dos festejos e das manifestações culturais dentro do nosso território brasileiro e que engloba, claro, Minas Gerais. Aqui é uma imagem, né, uma imagem bastante bacana, né, de um candomblé, que ela está disponível, que vocês podem depois estar, né, analisando com mais clareza. Bom, dentro da diversidade, da religião e da identidade, né, esses 3 aspectos, né, eles constituem, né, os costumes e hábitos fundamentais, tá, aos comportamentos, às ideias, os valores e crenças de um grupo social. A religião, então, ela ocupa, tá certo? Um papel crucial por se tratar de um fragmento do nosso sistema cultural como um todo. E lembrando que esse sistema cultural, né, ele está sempre em mudança, porque as pessoas mudam, as gerações mudam, e aí a gente precisa de estar muito atento, né, para a gente evitar a questão de preconceitos, a questão, né, de você estar avaliando uma coisa erroneamente fora da cultura ou desse sistema cultural, né, que está arraigado na nossa sociedade. Expressões e ritos culturais no Brasil, tá? Nessa aula, como é uma aula rápida, eu fiz opção de estar trazendo 3 ritos aqui, tá, cultural do Brasil, né, de um afro, um indígena e né, um europeu, que no caso seria parte mais do catolicismo, tá? Mas tem inúmeros que depois vocês vão pesquisar com os professores de vocês, né, para ampliar o conhecimento sobre essa questão desses ritos e expressões culturais que a gente tem dentro do Brasil. Em diferentes lugares, então, há inúmeros festejos, comemorações e manifestações culturais. Esses momentos coletivos, eles explicam, então, a nossa rica e vasta, né, variedade cultural que nós temos aqui dentro do Brasil. Trouxe aqui uma cavalhada, uma imagem de uma cavalhada, né, lá de Pirenópolis, que é em Goiás, e aqui eles têm uma origem portuguesa, tá? Eles se vestem, né, totalmente diferente, usam máscaras durante a execução do hino do divino. Aí eu faço a pergunta, né, o que é então que significa sincretismo, né, cultural e religioso? Quando eu ajunto as duas coisas, o que isso significa para nós?
Significa o quê? Né? Que nesse sincretismo, então, a gente misturou ou mistura diferentes manifestações, diferentes culturas, cultos, doutrinas religiosas, com reinterpretação, né, de suas crenças e elementos. Porque quando a gente vai olhar a fundo, né, uma determinada festa, que ela é de descendência afro, ela tem lá essa questão da interpretação conforme os costumes africanos. Se eu vou lá no indígena, da mesma forma, né, eu tenho aquela reinterpretação da forma que o índio, né, os grupos indígenas entendem. E da mesma forma também dentro da nossa própria igreja, né, do próprio catolicismo, tá? Aqui tem um exemplo, eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho melhor na frente, mas um exemplo de sincretismo muito bacana dentro do Brasil é a lavagem lá das escadarias do Bonfim, né, lá na Bahia, que aqui une o candomblé com o catolicismo, tá? Isso é feito, então, lá em Salvador, na Bahia. As diferentes manifestações culturais e religiosas do Brasil, continuando, eu trouxe aqui uma, né, que é muito forte, né, que é a Páscoa, ou seja, o domingo da ressurreição, tá? A gente viveu isso, né, há poucos dias atrás. É uma festividade religiosa que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida no 3º dia após sua crucificação no Calvário, conforme relata o Novo Testamento. Né? E é uma festa forte, né? Que é feriado, né? E tudo mais aqui no Brasil, tá? Aqui então eu trouxe uma imagem de um quadro, né? Da imagem da ressurreição de Jesus. Aqui, só para ilustrar, porque esse quadro realmente ele é uma obra de arte muito bonita e que o professor de arte, né, pode estar trabalhando junto com você, né, o professor aí de História, da língua portuguesa aí nos anos iniciais, que vocês são menos professores, mas dá para fazer um trabalho bacana até com o professor de arte, né, dos anos finais, né, de mostrar, de trabalhar a beleza desse quadro, que é uma pintura, né, do Rafael Sanzio, tá? Que ele mostra, então, aqui a ressurreição de Cristo na comemoração aqui da Páscoa, né? Que é o fundamento da fé, que é a crença que Jesus morreu e ressuscitou lá no 3º dia. Essa obra está hoje no Museu de Arte de São Paulo, aqui no Brasil, tá? E ela foi feita lá no ano de mais ou menos 499, 500 a 1502. A lavagem do Bonfim, né, das escadarias do Bonfim. A lavagem do Bonfim, então, ela, falei já, ela é uma celebração interreligiosa, tá? Porque ela acontece lá em Salvador e ela mistura, né? Ela mistura o catolicismo, né, com a religião, né, afro, tá certo? E eles, né, então, fazem um movimento muito bacana nesse dia lá. Acontece sempre na quinta-feira, né, que antecede o 2º dia, né, o 2º domingo do dia de Reis, que é no mês de janeiro. Dia de Reis é 6 de janeiro, que é comemorado pela Igreja Católica. E a lavagem, então, ela é o grande símbolo do nosso sincretismo religioso aqui no Brasil e que acontece lá na Bahia, né? Juntou-se duas religiões, né, diferentes. Aqui uma imagem só para mostrar, muito bacana, porque aí as pessoas se vestem, né, das indumentárias são todas muito legais, né, a lavagem aqui então do Nosso Senhor do Bonfim, que é celebrada, né, por católicos e os candomblecistas, que eu chamo isso de interreligioso. Nós vamos ver agora uma outra manifestação, né, que seria o ritual indígena do Guarupi. Essa palavra ela pode ser escrita de duas formas, como vocês estão vendo aí, né, com K, U, A, ou também com o Q, tá? E aí esse ritual ele acontece lá no Parque do Xingu, que é o maior parque indígena, né, do mundo, tá? O que eles celebram nesse ritual? Né? A passagem do espírito dos que já partiram, ou seja, dos que já morreram, para a aldeia dos mortos, que é a forma que eles colocam. Quem parte, parte para a aldeia dos mortos. Esse ritual do Guarupi, ele marca o fim
tá? De um período de um ano, que é o período de luto, né, que é uma tradição deles, e celebra a memória daqueles que morreram, ou seja, dos seus ancestrais, ok? Aí, então, aqui eu trouxe uma dança, que é uma das manifestações quando eles estão lá, né, nesse ritual, que é uma dança coletiva em cima dos troncos, tá certo? Que cada tronco homenageia um morto. Tá? Cada tronco desse aí significa que foram tantos os indígenas que morreram ali né, durante esse período. Tá? Eles também celebram, nessa celebração ela começa em julho e estende até setembro. Então, assim, vocês veem que são 2 meses, né, bem intensos aí dentro desse ritual indígena do Guarupi, tá? Aí tem rezas, cânticos, né, eles fazem entoações, né, na língua deles e tudo mais. Na tradição do Parque Indígena do Xingu, né, cada tronco enfeitado com adornos coloridos, então já falei, representa uma pessoa falecida que está sendo homenageada. E dentro desse ritual do Guarupi, eles fazem também, né, uma dança que a gente chama, que é uma celebração, a Uca-Uca. Essa dança é uma arte marcial, tá? Que é disputada entre duplas de guerreiros de diferentes aldeias. Mas essa luta entre eles, essa disputa, é só para ver quem consegue tá derrubando o adversário, tá? E aí, então, eles pintam cores diferenciadas, né? Um pinta de urucum com a cor vermelha e o outro pinta com as cores pretas, que é do jenipapo. Aí, o objetivo, então, seria derrubar o seu oponente segurando-o pela perna, tá? Mas é uma coisa bem tranquila para ninguém estar se machucando. Aí nós vamos então para os rituais em Minas Gerais, tá, gente? Eu dei 3 exemplos de rituais no Brasil e cada um dentro de uma esfera. O congado, ele é um rito de identidade, de força e de fé. Vocês vão estar entendendo o porquê disso. Ele é uma manifestação, né, cultural e religiosa afro-brasileira que está presente em vários municípios mineiros. Pelo menos, eu tenho, né? Eu sou do interior, né? Cidade muito pequenininha, né? Lá na Lagoa Formosa, lá tem congado, Araxá tem competição de congado, aqui em Belo Horizonte tem. Então, é uma festa, né? Uma manifestação extremamente bacana, que eles enfeitam muito. E aqui eu trouxe uma festa lá na Lapinha de Lagoa Santa, tá? Uma imagem para estar ilustrando. É um festejo, tá, que apresenta a coroação de reis e rainhas africanos, tá? E eles manifestam, então, a vinculação, né, da África, comunicando o seu reinado e a sua força de resistência, não é isso? De resistência e a sua consciência étnica e, claro, sempre falando da sabedoria dos seus ancestrais. Ele é um festejo ritualístico que manifesta simbolicamente a vinda do Chico Rei, que era um rei do Congo, para a Vila Rica. E aqui ele vem e conquista a sua liberdade. Trouxe uma imagem aqui, né, só para a gente ter conhecimento do Chico Rei, né, e aqui uma dança onde, na época lá do Chico Rei também, feito pelos Rugenos, tá? O rito faz referência à libertação de africanos da escravidão imposta pelos portugueses desde o período colonial, tá? E faz menção às formas de recriação e religiosa negra nas Américas. Trouxe aqui uma imagem, né, de São João del Rei. Eu sei que eu vou ficar devendo imagens de muitas cidades mineiras, mas, né, eu não tinha como estar trazendo todas, mas todas eu dei uma olhada que é muito bacana. Vamos agora para a Folia de Reis, né? Estima-se que em Minas Gerais há cerca de mais de 1.500 grupos de Folia de Reis. Consiste na celebração ritualística de origem católica que representa o nascimento, né, de Jesus. Tendo, então, nessa tradição oral, anunciada pelos 3 reis magos, que é o Melchior, o Baltazar e o Gaspar.
O Melchior também pode ser chamado de Belchior, mas originariamente o nome correto é Melchior, tá? Aqui, né, eu trouxe aqui no galpão, eles fazendo um ensaio aqui para a Folia de Reis. Os festejos acontecem entre os dias 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que é o dia do Santo Reis. Os foliões visitam residências, cantam, entoam palavras divinatórias e celebram a participação mística, né, que há dentro dessa celebração. Eles usam muitos instrumentos musicais, né, como sanfona, viola, tambor, xique-xique, triângulos, matracas, violões e outros instrumentos. E os instrumentos musicais, eles são muito bonitos, porque eles enfeitam eles com muitas fitas coloridas, tá? Dentro aqui também, então, integra o aprendizado de ritos e tradições orais aqui de Minas Gerais, né, com relação à fé. As vestimentas também dos foliões são muito coloridas e muito bacanas. Normalmente eles usam lenço no pescoço para estar enfeitando, né, e simbolizando a Sagrada Família. É uma festa de tradição portuguesa que ocorre normalmente no mês de junho em Minas Gerais. São comemorados no Brasil desde o século XVII. E falando que, com a questão do isolamento, né, gente, esse ano a gente não, infelizmente, a gente não comemorou as festas, né, juninas, como é comemorado. Tem influência no catolicismo, sempre lembrando dos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, tá? E aí, com isso, né, há um ritual de danças e as danças de quadrilha, encenações e fogueiras, e há também muita soltura de balões dentro, né, dessas festas. O cenário é repleto, então, de bandeirolas, muita comida gostosa, baseada muito no milho, tá? E inclui muitas brincadeiras como o pau de sebo, lavagem dos santos e correia elegante. As festas indígenas tradicionais, existem várias em Minas Gerais, tá? Mas eles comemoram muito essas festas, gente, dentro do mês de abril, nas comemorações do Dia do Índio, que é dia 19, tá? Aí temos as festas das águas, os jogos indígenas, que é associado ao calendário nacional. Nos festejos indígenas expressam suas narrativas e visões acerca da origem da vida do universo, que a gente dá o nome de cosmogonia. Também aqui nessas festas indígenas é muito presente a pintura corporal e o uso, né, de instrumentos musicais também, tá? Aí tem uma atividade aqui, né, que eu vou estar deixando para vocês, né, fazerem e depois levarem para a escola e comentar com os professores. Façam entrevista com os pais de vocês ou os responsáveis, né, que estão aí no momento de isolamento com vocês, fazendo essas perguntas aqui das manifestações que tem na comunidade de vocês e a importância delas, quais datas acontecem. Registre tudo isso no caderno e leve para o seu professor no retorno às aulas para vocês conversarem um pouco mais sobre isso. Recapitulando, eu trouxe aqui, ó, tem palavras aqui que eu não coloquei, né, que eu não citei aqui hoje, que vocês podem estar aprofundando. Mas a maioria está aqui, Páscoa, Folia de Reis, rituais indígenas, festa do Guarupo, Candomblé, Xangô, etc. Em Minas Gerais, tá, a gente tem várias situações aqui, Folia de Reis, indígenas, festa do Divino, Congado, a Vesperata de Diamantina também, que é uma que no Natal ela entra muito a questão da simbologia religiosa nisso daqui. Trouxe aqui as referências bibliográficas. Tem um livro que você tem na escola, professor, né, que foi para vocês no ano passado, retrasado, né, de cultura mineira, que é muito interessante para vocês trabalharem com seus alunos. E aqui, então, a nossa aula chegou ao fim, né? Espero que em breve a gente volte e muito obrigada.